Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, telespectadores, eu trouxe para mostrar à sociedade cearense um relatório que a Defensoria Pública do Estado do Ceará, deputado Ailton, encaminhou para a Comissão de Direitos Humanos. Esse relatório, deputado Evandro Leitão, trata de uma visita feita por defensores públicos, uma comissão de defensores públicos, a algumas das nossas casas de recuperação de menores em conflitos com a lei. Eu gosto muito de fazer uma separação das responsabilidades. Os secretários de algumas pastas, eles não podem ser acusados de algumas políticas públicas que a responsabilidade é do próprio chefe do Poder Executivo. Essa, por exemplo, deputado Evandro Leitão, é da STDS. A STDS, que tem um diligente secretário, que é o Dr. Josbertini, e que, infelizmente, aquilo que ele aprendeu e que sabe fazer, muitas vezes não pode pôr em prática. Porque as condições que o Poder Executivo, que o chefe do Poder Executivo disponibiliza, ele não tem condição de realizar. E sei que para ele é sofrimento. Porque essas casas de recuperação de menores em conflito com a lei estão hoje em estado de verdadeiras masmorras, deputado Roseno. Estão em verdadeiras condições de campo de concentração, sem a finalização com a morte. Olhe bem, por mais belo que eu pudesse falar, expressar palavras bonitas de convencimento, eu não vou fazer isso porque eu vou ler apenas trechos dos relatórios onde estão menores que já, coitados, não têm famílias, não têm pai, não tem mãe, não tem escola, não tem posto de saúde, tem a omissão do Estado. A omissão do Estado, deputado, então, Renato Roseno, as suas famílias muitas vezes foram destruídas porque o pai não tinha emprego, a mãe não tem emprego, vão para a prostituição, vão para o alcoolismo, vão para o consumo da droga. Então o lar se destrói, essas crianças vão para esses centros educacionais, tutelados pelo Estado, e o Estado transformou esses centros em campos de concentração e masmorras da Idade Média. Está aqui. Relatório de vistoria realizada nos centros educacionais de internação provisória São Francisco, São Miguel e Passaré. Dos 9, foram a 3. Foram a 3. Deputados e deputadas, a capacidade do São Francisco é de 60 pessoas, 60 menores. O que é que a Defensoria Pública diz? A capacidade do Centro Educacional São Francisco é para 60 adolescentes, sendo que na data da visita à unidade, estava com um total de 204 internos. Meus senhores e minhas senhoras, imaginar um local onde o número de internos, deputado Roseno, é de 60 e está com 204, isso se transforma em depósito de material humano. Centros que não recupera ninguém, porque não tem como recuperar. Viram a página. O São Francisco, isso quem está dizendo não é o Heitor Ferrer, não. Quem está dizendo é a equipe de defensores públicos.
O São Francisco é destinado ao cumprimento de internação provisória de adolescentes com 16 anos. No entanto, aí vem, atualmente está acolhendo internos entre 15 a 20, incluindo os egressos das casas de privação provisória. Incluindo os que vêm das casas de privação provisória. Não é feita revista nos funcionários, nem nos visitantes, quando do ingresso à unidade. Foi registrado esse ano alguns incidentes, com 5 fugas, tendo sido apontado pela direção da casa como possíveis causas a superlotação da unidade. Instalações dos internos. Os dormitórios são projetados para receber 2 a 4. 2 a 4. Recebe 20. A direção informou que são entregues aos internos a roupa de cama e banho, colchões e materiais de higiene pessoal. A responsabilidade pela aquisição desse repasse é feita por uma ONG. Informou que é destinada à unidade 30 colchões. Ora, meu amigo, se são 60 internos, tem 30 colchões. Se são 60, o número máximo. Mas nós estamos diante de uma unidade que tem 204 crianças em vez das 60 crianças. No entanto, constatamos que a maioria dos internos estão desprovidos de colchão, de lençol, de toalha, de sandália, de blusa, de calção, de copo, de colher, sabonete e papel higiênico. Ou seja, o Estado não dá a essas crianças nada. Notamos que os dormitórios são quentes. Vejam bem, isso é para chorar, meus senhores. Deputado Ailton, isso é para chorar. Notamos que os dormitórios são quentes, não há ventiladores e possuem camas de alvenaria denominadas pedra. As camas são denominadas pedras. Há muita umidade nos dormitórios e a limpeza é realizada de forma precária e insuficiente. A limpeza é de responsabilidade dos próprios internos. Constatamos as péssimas condições de uso nos colchões, que estão molhados, roupas pessoais e de cama. As roupas de uso pessoal são lavadas pelos internos nos dormitórios e secam lá mesmo. A direção informa que a limpeza é diária. Entretanto, os internos relatam que a limpeza ocorre apenas aos domingos. É fornecida água potável para os internos. Todos bebem diretamente na boca da garrafa. Na boca da garrafa. PET. Garrafa PET. É uma garrafa por dormitório, veja bem. Uma garrafa por dormitório com 20 pessoas. Isso é uma masmorra, minha gente. Isso é um campo de concentração. Para uso coletivo, não é disponibilizado copo para água. Assistência à saúde, outra precariedade. Deputado Renato, olha o que é que a Defensoria diz. Na unidade, não há local separado para aqueles que apresentam doença infecto-contagiosa ou para aqueles que precisam de cuidados especiais. Não há tratamento para viciados em droga ou álcool. Olhe bem, a grande maioria dos que estão lá, em percentual, tem vício em droga. E o Estado não os trata. Ou seja, aquilo é um depósito de seres humanos. A
Agora, discutir a maioridade penal, eu dei minha posição com relação à maioridade penal, embora alguns discordem. Crime de homicídio, latrocínio, estupro, hediondo, tem que ser severamente punido. Punido. Eu não abro mão disso, porque eu digo sempre que aquele que é capaz de matar, nós não podemos torná-lo incapaz de ser punido, severamente. O capaz de matar não deva ser considerado incapaz para ser punido com os maiores rigores. Mas isso, você ter um centro de ressocialização, onde o número de internos é de 60, e o Estado colocar 204, qual a condição de ressocialização de um centro desse, minha gente? Vou para outro aqui, São Miguel, deputado Rosendo, São Miguel, feita a inspeção, a capacidade do centro é de 60. Sabe quantos tem no São Miguel? 224. Deputado Pedrosa. Uma unidade de ressocialização de menor, que a capacidade máxima é de 60 crianças, adolescentes, e o Estado despeja 224, quer dizer que tem ressocialização em centros como esse? Isso é uma mentira, isso é um crime. E esses meninos que passam lá, o tempo de maior, tempo de ressocialização são 3 anos, eles voltam muito pior, para cometer os crimes que cometia, e aprender outros, porque tem nessas unidades, pessoas com 21 anos, estão internados nessa unidade, está aqui dito pelos defensores públicos, presos com 21 anos, está aqui, eu vou ver onde é que eu encontrei, está aqui no relatório. Então, esses centros de ressocialização não ressocializam, e o Estado, omisso que foi desde o seu nascimento, com as suas famílias, continua agora não omisso, mas presente na degeneração e na deteriorização dessas crianças. Deputado Rosendo, uma parte a Vossa Excelência. Deputado Heitor Ferrer, eu queria, de fato, me juntar à denúncia e à indignação que Vossa Excelência traz. Nós temos ido às unidades a miúde, já foram, no nosso mandato, já estivemos lá, ou como membros da Comissão de Direitos Humanos, na qualidade também de integrantes do Comitê de Combate à Tortura, para dizer e para ver em loco, já foram objeto de denúncias várias nossas aqui, inclusive, deputado, eu estou hoje protocolando um requerimento de comissão especial para tratar exatamente de todo o sistema socioeducativo no estado do Ceará, tanto do meio aberto, porque por que está a superlotação no meio fechado? Para o cearense que está nos ouvindo agora entender, existe punição para adolescente, qual é? De 12 a 18 anos, existe um sistema de responsabilização juvenil. Esse sistema de responsabilização, a exemplo dos adultos, está separado entre meio aberto, a presidência vai conceder mais 3 minutos, para Excelência, para pequenas infrações, e meio fechado para infrações violentas. Cabe ao meio aberto ao município, à esfera municipal. Quando o município não faz, aumenta a reincidência, aumenta a violência. O que o juiz tem que fazer? Ele tem que aplicar uma medida de meio fechado. Superlota Fortaleza. Fortaleza está com hoje 50% de adolescentes vindos do interior. Então, deputado, eu queria, para não tomar mais tempo, até porque o tempo se esvai, dizer que eu queria concordar com a indignação e a denúncia de Vossa Excelência. A pior medida que se podia adotar no Brasil, no meio desse caos, era ainda a redução da idade penal, que simplesmente vai
lotar também o nosso sistema carcerário, que é pior, inclusive, do que o sistema socioeducativo. Então, mais do que na hora, quero dizer que conto também com o apoio de Vossa Excelência para que fiscalizemos o sistema socioeducativo e cobremos, tanto da STDS como dos governos municipais, não a mudança da lei, mas a aplicação da lei que tem, porque o nosso problema não é mudar a lei, é aplicar a lei que tem. O problema não é de dispositivo legal. Isso é demagógico dizer isso. O nosso problema é de gestão pública. Deputado Rosendo, obrigado pela parte. Está aqui. O São Miguel é destinado a cumprimento de internação provisória de adolescentes de 17 a 18 anos. No entanto, atualmente está acolhendo internos com 21 anos de idade, incluindo egressos das casas de privação provisória de liberdade. E para tristeza nossa, estou com o relatório de ontem, e está no portal da Transparência. Veja bem, sabe quantos tem internos hoje no São Miguel? Não é mais 204, não. 451, deputado Ailton. Numa unidade que é para ter 60 adolescentes para ressocialização, está aqui no portal da Transparência. 451. Que sistema é este, meus senhores? Aonde vão essas crianças? Que socialização é essa? Está aqui dito mais adiante que não há nenhuma biblioteca nesses centros. Está aqui. Não há biblioteca para os internos. E quando dá visita, a educação estava suspensa. O ensino estava suspenso. Portanto, nós estamos levando isso a público, livrando aqui muitas vezes, nós temos que fazer isso, a pessoa do secretário, que muitas vezes não pode nada fazer a não ser receber. Agora, o poder executivo, através das políticas públicas do governador, não dá condições para que os dirigentes abaixo dele possam nada fazer, porque não há como fazer. Se você tem um centro de ressocialização, que é para 60 pessoas, e todo dia chega infrator, todo dia chega meninos em conflito com a lei, o que é que o secretário faz ou o diretor? Receber. Só que não há, deputado Ailton, a menor chance para essas crianças. Vieram marginalizadas, estão marginalizadas e sairão marginalizadas. Este é um quadro triste. Vou dar mais um minuto para Vossa Excelência concluir. É um quadro triste de nossas unidades de ressocialização, que estão muito mais semelhantes às masmorras da Idade Média e aos campos de concentração nazista. E o Estado, que não toma providência no sentido de aumentar esses centros, ele é criminoso. Ele está patrocinando a marginalidade. Ele está sepultando o futuro desses adolescentes. Aí depois quer diminuir violência. Com qual política pública, meu Deus? Com qual política pública? Deputado Ailton, obrigado. Obrigado ao deputado Rosendo pela parte. Obrigado aos senhores e às senhoras.